Olá, filhotes, eu sou a Wandinha, finalista dos Paranormais do SBT, e estou lançando, né, um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda ela é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então, um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. A minha mãe desencarnou. Dias antes eu avisei que ela ia embora, estava doente já. Eu vi uma luz todo dia se aproximando da minha mãe, bem longe, Humberto, dias antes. Cada dia que se aproximava, a luz estava mais perto. Falei, quando essa luz estiver em cima é a hora. Aí uma noite antes eu vi e falei, já avisei, ela vai embora amanhã. Dito e feito. Isso era uma quinta-feira. Fui lá no velório, estava cheio de religiosos lá. Eu respeitei a religião deles, mas eu tranquilo, né? Eu me lembro que o pastor me mostrou o cadáver da minha mãe no caixão, todo organizadinho, bonitinho, com flores. Olha aqui, a igreja caprichou. Eu falei, pastor, sou espiritualista, isso aí não vale nada para mim. Falei bem claro, o senhor me conhece desde a adolescência. A minha mãe está do outro lado, isso aqui é só uma casca. Eu falei claramente para ele, mas não cheguei e fiquei doutrinando ninguém. É que ele falou comigo. No dia seguinte, eu tinha uma palestra de vida após a morte aqui em São Paulo. Veja, me comportei claramente, coerentemente com o que eu acho, e no dia seguinte estava dando uma palestra de vida após a morte com moral. Agora, se eu tivesse desabado que minha mãe foi embora, como é que eu teria moral para fazer uma palestra? Humberto, você vai confiar num sensitivo que fala de vida após a morte, quando a mãe dele morre, ele desaba? Como é que você vai confiar na palestra desse cara, o que ele escreve? Então, você tem que ser coerente e equilibrado. E aí a minha mãe, uns meses depois, eu comecei a vê-la. A minha mãe apareceu na sala do meu apartamento, espiritualmente com um corpo luminoso, todo, sem roupa nenhuma, nua, mas não nu no sentido como a gente olha aqui, toda luminosa. E ela falava assim, apavorada, meu filho, você que mexe com essas coisas, me explica por que sai luz de mim. Eu falei, mãe, fica contente, teu corpo espiritual tá legal, você era uma boa pessoa, ajudou um monte de gente. E dias após a morte da minha mãe, eu vi um espírito com ela, e ele mostrava assim um ambiente cheio de petardos e fumaça no ar, como se fosse um ambiente explodindo coisas no ar. E ele falando mentalmente para ela, e ela não me via. Você está vendo esses petardos? São as formas mentais de religiosos da tua religião falando de inferno e de diabo. Olha aí essas formas escuras. Você, para passar daqui para outro plano, tem que se livrar disso. Deus é amor, Deus é luz, não tem diabo nenhum porque Deus é amor. Falando para minha mãe claramente, eu não precisei ajudar minha mãe, era uma ótima pessoa, só que ela era radical na religião. E eu estava vendo esse mentor explicar para ela. A minha mãe também, é legal falar isso, cuidou de 3 filhos, aquela mãe clássica do Nordeste, que veio para o Rio de Janeiro, casou com meu pai carioca e passou a vida cuidando de filhos, aquela mãe standard antiga, que não é a mulher moderna de hoje. Eu vi minha mãe com um grupo de mulheres, todas já de idade, que tinham sido mães e esposas cá embaixo. Era uma espécie de local paradisíaco, com praia, tipo um spa. E eu vi uma presença feminina, que era luminosa, mas tinha uma silhueta feminina, dizendo para elas assim, esqueçam dos filhos e dos maridos, vocês precisam viver agora, vocês viverem em função da vida dos seus filhos, tirem um tempo agora para vocês, com o sagrado feminino que vocês representam como mulheres. Estava empoderando a minha mãe, deixando ela mulher livre de novo, tirando a ideia de ser mãe de 3 filhos e ser esposa, passiva e conservadora, empoderando ela, não para ficar contra o masculino sagrado, mas para ela ser feliz pela primeira vez, depois de tantos anos, minha mãe vivendo, curtindo uma praia do lado de lá. Quantas mães não são assim, cara? E ganhando novamente essa noção de ser feliz por ela mesma. E hoje, quando eu vejo a minha mãe, ela normalmente me pergunta coisas de família, preocupada com meu pai, que está velhinho, meus irmãos, aquela coisa, mas com uma outra maneira. E a minha mãe só foi me conhecer do lado de lá, cara. Porque do lado de lá, mostraram para ela o trabalho que eu estava fazendo do lado de cá, e aí minha mãe ganhou um respeito por mim muito grande. Primeiro, hoje, ela sabe que eu não sou apenas filho dela, eu sou um espírito encarnado com trabalho e evoluindo e aprendendo.
E ela hoje sabe que eu não sou um filho dela, eu sou filho do universo. E que ela não é minha mãe, ela foi minha mãe. Ela é também uma centelha vital de Deus, que teve aqui, teve 3 filhos. Agora ela é um espírito. Vai para o espaço, cara, vai expandir a consciência. Quebra essa ideia só de ser mãe. Você é uma consciência avançada agora, vai expandir, vai buscar o amor que Jesus te falava, cara. Não fica preocupada com teus filhos, com teu marido, eles têm o tempo dele. Vai viver, mulher. Sabe, eu tenho falado isso para minha mãe. Agora, preciso contar outra coisa. Minha mãe tinha uma amiga do candomblé, quando ela era católica. Grande amiga. Quando minha mãe virou evangélica, por motivo ideológico, ela não quis falar mais com a amiga que era o candomblé. Ela passou a aturar quando essa amiga ia visitar ela. E essa senhora gostava muito de mim e do meu irmão caçula, né? Os filhos dela, meus amigos também. Com o tempo, ela desencarnou de câncer. E ela era frequentadora assídua do candomblé. Quem ajudou depois minha mãe a se adaptar do lado de lá foi essa senhora do candomblé que ajudou minha mãe a entender as coisas do lado de lá. Tem que falar isso em público, sim, tá? E essa senhora, quando eu era pequeno, que ela achava que eu estava aprontando algo, Humberto, ela chegava e falava assim, ó, tô de olho, hein, moleque, ó. Fazia assim, Daniel, para mim. E ela era austera, severa, né? Você sabe que às vezes ela aparece para mim, primeira coisa que ela faz, assim, para mim, de brincadeira. Tipo assim, eu tô de olho no que você está fazendo, que bom que você está fazendo isso. Outro dia, ela apareceu na sala do meu apartamento, eu acordei do quarto paralisado, minha aura dilatou, flutuei para fora, fui até a sala, ela estava com um grupo de espíritos lá em casa, falou assim, eu vim apresentar eles para você e dizer que eu conheço você para eles. E esse aqui é o Wagner, assim, você tem uma ideia, é natural, não era um ser do além, não era divindade, não era um capeta, é uma pessoa do lado de lá que eu conheci aqui. E ela está muito bem, sendo que aquele era bem radical, né? Mas ela também abriu muita cabeça do lado de lá, está trabalhando. E foi ela que ajudou minha mãe em certa parte.